E aí, gente, tudo bom? Na aula de hoje, vamos dar início ao estudo da radiciação, do processo de radiciação. O que é a radiciação? Seja um número L qualquer, um número natural ou inteiro, multiplicado N vezes, L vezes L vezes L, N vezes, nós temos, de acordo com a aula passada, de potenciação, nós temos que L multiplicado N vezes é igual a L elevado a N, certo? Por exemplo, 5 vezes 5, 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado é igual a 25, certo? E se nós tivermos um número, por exemplo, como 36, sabendo que ele é um número elevado ao quadrado, é um número L, L vezes L, apenas duas vezes, L vezes L. Qual seria esse número? Por exemplo, quanto valeria esse L? Qual seria o L que L vezes L ao quadrado daria 36? Por que nós precisamos saber disso? No caso de uma área, de um quadrado, e nós sabemos que a área desse quadrado é 36 centímetros quadrados. Nós sabemos que a área de um quadrado é L vezes L, ou L ao quadrado, que é igual a 36. L vezes L é igual a 36 centímetros quadrados. Qual seria esse L? Como nós poderíamos obter esse número L que resulta em 36 centímetros quadrados? Nós utilizamos o processo chamado de radiciação. Então, de acordo com o processo de radiciação, para obter o número L multiplicado N vezes, para saber qual é esse número L, nós usamos o processo de radiciação, que é representado dessa maneira. Nós temos aqui o nosso radical, que é esse símbolo aqui, o índice, que representa quantas vezes esse número foi multiplicado, N vezes, que é o índice, e o nosso radicando, que é o número, o qual é o resultado dessa multiplicação, N vezes. O que nós precisamos obter é o número L. Quantas vezes o número L, quantas vezes não. Qual é esse número L que, multiplicado N vezes, nós temos o radicando? Por exemplo, o nosso radicando aqui é o 25. Nós precisamos saber qual o número L vezes ele mesmo, L vezes L, vai dar 25. Olhando a tabuada, a gente sabe que 5 vezes 5 é igual a 25. Certo? Note que 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado. É o mesmo índice. Certo? E como nós representamos isso? Para obter qual número multiplicado por ele mesmo é igual a 25. Nós colocamos o radical, colocamos o índice, que é o 2, e o radicando, que é o 25. Nós vemos dessa maneira. Qual é a raiz quadrada de 25? Nós já fizemos o cálculo aqui, que 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, nós temos que nosso número L aqui, a raiz quadrada de 25 é 5. Para poder conferir, você pega esse número e eleva ao quadrado, ou multiplica por ele mesmo. Só que não é só o quadrado, nós podemos elevar ao cubo. Vamos dizer assim, nós temos aqui agora, nesse exemplo, um número L que foi multiplicado 3 vezes. L vezes L vezes L. Dessa maneira. L vezes L vezes L. Note que são 3 vezes que obtivemos o número 8. Qual é esse número? Qual o número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, vai dar 8? Podemos fazer tentativa. Vamos fazer o número 2. Primeiro número. Vamos ver. 2 vezes 2 vezes 2. Quanto vai dar isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nós já sabemos que
2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, que é igual a 2 ao cubo. Então, representando aqui, nessa forma, para obter a raiz cúbica, né, que a gente chama de raiz cúbica, do 8, nós representamos dessa maneira. Assim, dessa maneira aqui que representamos a raiz quadrada de 25, nós colocamos o radical, colocamos o índice, 3, e o nosso radicando, que é 8. Nós já fizemos o cálculo aqui, que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Na aula de hoje, nós vamos nos manter somente na raiz quadrada, que é o nosso. Então, aqui temos vários exemplos de números que precisamos saber qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o nosso número, o nosso radicando. Né? Por exemplo, qual número multiplicado por ele mesmo vai dar 1? Isso aqui é fácil, a gente olha na tabuada, né? Nós sabemos que 1 vezes 1 é igual a 1. Né? Então, a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1, ou 1 ao quadrado, é igual a 1. E qual é a raiz quadrada de 4? Né? Olhando a tabuada, nós temos um número, né, que multiplicado por ele mesmo, né, ou ele ao quadrado, é igual a 4, que é 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. E o 9? Por exemplo. Né? Qual seria o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 9? Seguindo a ordem aqui, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. E aqui a raiz o que, professor? Você não colocou o índice aqui na radiciação, então não tem como saber. E é verdade, professor. Várias vezes eu olhei nos livros e não tem o índice aqui. Nós só temos esse símbolo aqui, o radical. E o nosso radicando. Como é que eu vou saber qual é o índice? Por convenção, né, não se coloca o quadrado, não se coloca o índice 2 na raiz quadrada. Nós representamos apenas dessa maneira. Aqui nós lemos que aqui é a raiz quadrada de 25, sem precisar colocar o 2 no índice. A partir da raiz cúbica, sim, você precisa colocar o índice 3, o índice 4 e aí por diante. Por exemplo, nesse caso aqui, apesar de não ter o número 2 indicando, nós precisamos saber qual é a raiz quadrada de 25. Nós já fizemos lá naquele exemplo, nós sabemos que 5 vezes 5 é igual a 25. Né? Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Pulei um número de propósito. Qual seria esse número? 4 vezes 4. Né? Nós temos 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 5 vezes 5. Então, nós temos que, quanto? 4 vezes 4 é igual a 16. Então, pensando dessa maneira, nós temos que a raiz quadrada de 16 é quanto? 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. E nesse caso aqui? Raiz quadrada de 36. Né? Eu vou apagar aqui. Raiz quadrada de 36. Quanto vai dar? Nós fizemos do 1, do 2, do 3, 4, 5. Vamos fazer o 6. 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Olha aqui, naquele problema que eu falei, né? Nós precisávamos saber qual é o lado do quadrado. Ora, para saber a área do quadrado, nós temos um L vezes o L, o lado vezes o lado, porque os lados são iguais. E aqui no caso nós temos 36 centímetros. Então, para saber qual é o lado de um quadrado de 36 centímetros quadrados de área, nós tiramos a raiz quadrada de 36. E nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 36 é 6. Então, nós sabemos que esse lado L desse quadrado com 36 centímetros quadrados é igual a 6.
centímetros. Por quê? 6 vezes 6, nós temos um quadrado de 6 centímetros de lado, né? Os lados são iguais, 6 vezes 6 é igual a 36. Para isso, né? E outros exemplos, né? Para que serve a raiz quadrada. Né? Um dos exemplos é para a obtenção da área de um quadrado. Então, esse outro exemplo aqui, né? Nós temos um quadrado com área de 2 centímetros quadrados. Né? É fácil, a gente já sabe, como aquele quadrado que nós tínhamos 36 centímetros quadrados de área, foi só tirar a raiz quadrada de 36, que nós obtivemos que 6 é o lado do quadrado, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Nesse caso aqui, nós temos um quadrado de 2 centímetros quadrados. Sabendo que a área de um quadrado é lado vezes lado, então é fácil. Nós temos que lado vezes o lado é igual a 2. Então é simples. É só a gente obter a raiz quadrada de 2. Nós colocamos o nosso sinal, o nosso radical, e 2. E agora consulta a tabela aqui, né? Mas cadê? Nós temos aqui que raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, e agora? E a raiz quadrada de 2? É 1 vezes 1? Não. 1 vezes 1 é 1. É 2 vezes 2? Não, porque 2 vezes 2 é igual a 4. E agora? Como é que nós podemos obter a raiz quadrada de 2? Então, antes de prosseguirmos, né, a nossa aula da obtenção da raiz quadrada, né, nós vamos dar início ao estudo da história da matemática. Né? Nós vamos fazer uma pequena introdução da história da matemática. Mais em específico, né, já que nós temos que obter a raiz quadrada de um número, vamos falar da história da matemática babilônica, né? Que é a Babilônia, que deu início, né, no início das civilizações, né, lá na antiguidade, né, deu início com os sumérios, né? Vocês lembram daquelas escritas cuneiforme, né? Os primeiros, os mais antigos achados escritos são da Suméria, que é a escrita cuneiforme, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Né? A história da matemática da Babilônia, né, da Babilônia antiga, né, vai dos sumérios dessa época, né, da escrita cuneiforme, até 539 a.C., que foi a queda do Império da Babilônia, né, da cidade da Babilônia. Né? E por que ela é importante? Por que a história da matemática babilônica é importante? Porque ela é muito bem documentada. Ao contrário da matemática egípcia, né, que se perdeu, porque eles escreviam em papiros, né, que é o antigo papel. Né? O primeiro papel chamava papiro, né, e eles escreviam nesse papiro, e ele se perdeu com o tempo. No caso da Babilônia, né, dos escritos matemáticos da Babilônia, ela é muito bem documentada porque ela foi escrita em tábuas de argila. Argila é um barro, né, que eles, na escrita deles, eles escreviam quando o barro estava fresco, e depois eles cozinhavam esse barro, né, para ficar firme. E o que abrangia a matemática babilônica? Né? Vários assuntos. Né? Foram encontradas cerca de 400 dessas tábuas, né, com mais variados assuntos sobre matemática, e muito bem escrito. Né? Exemplo de frações, né, álgebra, equações quadráticas e cúbicas, né? Que seriam aquelas que nós colocamos o x ao quadrado, o x ao cubo, né? Além de vários elementos de geometria, né? Incluindo, né, o teorema de Pitágoras. Né? Eles não colocavam como teorema de Pitágoras, né? Foi colocado pelos gregos. O Pitágoras foi grego, né? E foi ele o mais famoso que estudou o teorema de Pitágoras. Mas no Império da Babilônia, eles já estudavam a geometria de Pitágoras, né? Qual seria essa? Nós temos um triângulo retângulo, né? Nós temos os catetos, precisamos obter a hipotenusa, que seja hipotenusa quadrada igual a cateto quadrado mais cateto quadrado. E lá na Babilônia, eles já registravam isso, eles já estudavam a trigonometria do triângulo retângulo. Né? E por que nós estamos estudando isso? Né? Bom, conforme eu disse, né, a matemática babilônica foi muito bem registrada, né, através de
de tábuas, né, de placas de argila, né? E o sistema numérico dos babilônicos é um sistema de escrita cuneiforme, ou seja, em forma de cone. Vocês podem ver aqui, ó, o número 1, né, de 1 a 9 é representado por um cone na vertical, o 10 é representado por cones na horizontal, né? Por aí vai, está aqui o número 70, o 600, essa é a representação deles para o sistema numérico. Aqui é uma tábua, como eu falei, eles tiveram muitos estudos na geometria. E nesse caso aqui, essa tábua representa a raiz quadrada de 2, né? Que é o cálculo da diagonal de um quadrado com um lado 1. Vai dar a raiz quadrada de 2, de acordo com o teorema de Pitágoras, né? Essa daqui é uma placa trigonométrica que mostra várias relações dos triângulos, inclusive aquele famoso 3, 4, 5, aquele com os catetos 3 e 4 e o 5 de hipotenusa. E uma outra tábua famosa deles, né, é a tábua que mostra as equações quadráticas, né, que tem um sistema de resolução parecido com a fórmula de Bhaskara. Então, depois de sabermos que os babilônicos estudaram um método de equações quadráticas, por exemplo, equações quadráticas e do geometria, eles também chegaram no problema, por exemplo, de como obter a raiz quadrada de um número não exato, né? Nós chamamos isso de um método babilônico de obtenção da raiz quadrada, que é a utilização de iterações entre um número a, n, e um número bn, ou ak, melhor, vamos colocar aqui ak e bk. São iterações. Como se dão essas iterações? Através dessa fórmula. Nós obtemos um número ak, né? Obtido ak menos 1, né? Vocês vão obter esse número, mais bk menos 1 dividido por 2. E o nosso bk é obtido pelo n, que é o número pelo qual nós queremos saber a raiz quadrada, dividido por ak. Qual é o nosso primeiro número que nós vamos obter? É o nosso A0. É esse número aqui, A0. Como nós vamos obter esse número? Por exemplo, né, a gente chegou no problema de como obter a raiz quadrada de 2, certo? Então, a raiz quadrada de 2, olhando aqui a tabela, né, a raiz quadrada de 2 fica entre a raiz quadrada exata 1, né, e a raiz quadrada exata 4. Fica entre 1 e 4. Ou seja, a raiz quadrada de 2 fica entre 1 e 2. Então, vamos colocar o número que esteja no meio de 1 e 2. Qual seria esse número? 1,5. Nós obtemos esse A0 pegando esse número aqui, que está no meio de 1 e 2, que é 1,5. Pronto. Já obtivemos o nosso A0. E o nosso B0? Nosso B0 vai ser o nosso primeiro PK, vai ser o nosso B0. Nós já obtivemos o A0, né? E nós vamos ter agora o B0, que é o N, que é 2 dividido pelo nosso primeiro A0, o nosso primeiro AK, que é o A0, que é 1,5. Né? Nós temos aqui 2 dividido por 1,5. Fazendo a calculadora mesmo, a gente pode pegar o 2, dividir por 1,5. Mas para agilizar o processo, a gente põe na calculadora mesmo, né? 2 dividido por 1,5 vai dar 1,3, 3 e por aí vai. Esse é o nosso B0. 1,333 é o nosso B0. 3, vamos pagar aqui. E nós guardamos esses dois números, o nosso A0, 1,5, e o nosso B0, 1,33. Então, depois que obtivemos o nosso A0 e o nosso B0, né, nós vamos ter a nossa primeira iteração, a iteração A0, B0, para obtermos A1 e B1, para podermos partir para a próxima iteração,
O método babilônico é assim, são várias iterações AK, BK. Mas aqui, pelo processo anterior, né, nós obtivemos o nosso A0, que é igual a 1,5, e o nosso B0, 1,33, né? 33333. Como nós vamos obter o nosso A1? Através dessa fórmula, que seria o A0, né? Nosso A0, que é K menos 1, nós temos que obter o A1. Então, nós temos que pegar o A0, que é K menos 1, né? AK é 1, menos 1 vai ser o A0, mais BK menos 1, né? Que seria o nosso B0. Dividido por 2. Quanto vai dar isso? O nosso A1 vai ser A0, que é 1,5, mais 1,333 dividido por 2. Que nós temos o nosso primeiro A1, vai dar 1,415. Pode fazer na calculadora isso aqui. Isso aqui é uma conta muito grande, né? Então nós vamos fazer aqui 1,415. Certo? De posse do nosso A1, nós vamos obter o nosso B1 através dessa fórmula, BK sobre N sobre AK. Vamos anotar aqui o nosso A1, vai ser 1,415, né? Para obtermos o nosso B1. Né? Nosso B1, de acordo com essa fórmula, vai ser B1 é igual ao N, que é o nosso 2, que é a raiz quadrada de N que nós temos que obter, que é 2 dividido pelo A1, né? Que é o nosso AK que nós acabamos de obter. 1,415. Aqui nós vamos obter quanto? 1,4134. Certo? Agora nós temos mais uma iteração. 1,4134. Dando continuidade, nós já obtivemos o nosso A1 e o B1. Da mesma forma, vamos obter o nosso A2 e o B2. Como vamos obter o nosso A2? O nosso A2 é igual ao A1, né? Que é K menos 1, nosso K é 2, K menos 1 é igual a 1, né? A1, nós temos o número 1,4115 mais 1,4134 dividido por 2. Aqui nós temos que nosso A2 é igual a 1,4142. E o nosso B2, nós vamos obter da mesma maneira. Nós vamos pegar o 2, o nosso B2. Nós vamos obter o 2, que é o número que a gente quer tirar a raiz quadrada, sobre o nosso A2. 1,4142, que nós acabamos de obter. O nosso B2 é igual a 1,414227. Né? Vamos guardar o nosso A2 e o nosso B2 para a gente fazer a nossa terceira iteração para obtermos o A2, o A3 e o B3. E agora vamos partir para a nossa terceira iteração, a AKBK, que vai ser a iteração A2, B2, para obtermos o nosso A3 e o B3. O nosso A3, da mesma maneira, é obtida. A3 é igual a A2 mais B2, 1,4142, mais 1,41227 sobre 2. Então, nós temos que nosso A3 vale 1,4235. Certo? Nós temos nosso A3. Vamos anotar aqui, 1,414235. E nós vamos obter agora o nosso B3. Né? Vou apagar aqui.
que nós já fizemos a conta. E nosso B3, da mesma maneira, nós vamos pegar, né, o N, que é o 2, e dividir pelo nosso A3. 1,41, 42, 35. Fazendo na calculadora, nós vamos chegar ao resultado. 1,41, 42, 35. Se vocês já tiverem sido curiosos, né, e pegado a calculadora para obter a raiz quadrada de 2, vocês já perceberam que a raiz quadrada de 2, com 6 números depois da vírgula, vai dar isso daqui, se vocês pegarem a calculadora. A raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, 35. Olha só. Na nossa terceira iteração, nós já chegamos no número com 6 casas decimais de precisão, né? Bom, para um método de não sei quantos mil anos atrás, lá na Babilônia, né, é um bom método, né? Simples até se obter a raiz quadrada de um número, né? E com bastante precisão. Vejam só, na calculadora você conseguiu um número com 6 casas decimais e através desse método você também conseguiu um número, né, que é a raiz quadrada de 2 com 6 números na casa decimal. Um outro exemplo agora, a raiz quadrada de 5. Vamos obter a raiz quadrada de 5 através do método babilônico. Melhor ainda, vamos testar a precisão daquele método. Nós já vimos que pela raiz quadrada de 2, com 3 iterações nós já conseguimos uma precisão muito boa, de 6 casas decimais. Vamos tentar aqui, spoiler, a gente bateu na calculadora aqui que a raiz quadrada de 5 é igual a 2,23,667. Vamos ver em quantas iterações nós vamos conseguir essas 6 casas decimais, né? Nosso A0, a gente precisa obter o nosso A0 primeiro, né? Lembra como a gente obteve? Né? Nós pegamos o número na raiz quadrada de 2, ficava entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4, que é 2. Fica entre 1 e 2, nós pegamos o número 1,5. No caso aqui, a raiz quadrada de 5, né? Aqui, a raiz quadrada de 5 fica entre as raízes exatas, raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Então, ele está aqui, entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9, que é 2 e 3. Um número entre 2 e 3, 2,5. Então, nosso A0, azul aqui, nosso A0, pegando ali pela raiz quadrada, é 2,5. E o nosso B0? Pela fórmula, né, por aquela fórmula das iterações, nós vamos pegar o nosso N dividido pelo A0. Qual é o nosso N? Que é o número que a gente quer obter a raiz quadrada. 5 dividido pelo nosso A0, que nós estipulamos ali, que é 2,5. Então, o nosso B0 é igual a 2. 5 dividido por 2,5, né, é 2. Então, a gente já toma nota de que nosso A0 é 2,5 e nosso B0 é igual a 2. Vamos lá, para a nossa primeira iteração, A0, B0. Vamos colocar a nossa fórmula aqui. Nós já obtivemos o A0 e o B0, agora nós temos que obter o A1 e o B1. O nosso A1, pela fórmula do método babilônico, é igual a A0 mais o B0 dividido por 2. Qual é o nosso A0? 2,5. E o nosso B0? 2 dividido por 2. O nosso A1 é igual a 2,25. Fazendo as contas aqui. 2,25. E o nosso B1? Quanto vai dar o nosso B1? B1 é igual ao nosso N, que é 5, dividido pelo A1. 2,25. Isso aqui vai dar quanto?
2,222. Aí vai. Vamos tomar nota do nosso A1 e nosso B1, certo? O nosso A1 vai dar 2,25 e o nosso B1 vai dar 2,222. Por aí vai. Agora vamos para a nossa segunda iteração, o A2, B2. A2 vai ser o A1 mais o B1, que é 2,25 mais 2,222, né? Dividido por 2. Nosso A2 é igual a quanto? 2,2361. Por aí vai. E o nosso B2, o B2 vai ser o N, 5, dividido pelo A2. 2,2361. O nosso B2 vai ser 2,236025. Olha só. Está chegando perto do nosso resultado obtido na calculadora. Vamos tomar nota. O nosso A2 vai ser 2,23611. E o nosso B2 vai ser 2,236025. Já está ficando com uma cara parecida com o nosso resultado obtido na calculadora. Agora vamos para a nossa terceira iteração, o A3, A2, B2, para obter o A3 e o B3. Vamos pegar o nosso A2. Né? É igual a 2,23611, né? Mais o B2, 2,23 mais 2,236025 dividido por 2. Né? Na verdade não, o nosso A3, né? Esse é o A3. Vamos lá, o A3. Quanto vai dar isso? 2,236068. Olha só. Agora a gente vai pegar o nosso B3. B3 é igual ao nosso N, que é 5, dividido pelo A3. 2,236068. Olha só quanto isso vai dar. 2,236067. Então, a raiz quadrada de 5, pelo método babilônico, um método de muito tempo atrás, né? Conseguimos obter a raiz quadrada de 5, né? Com 6 casas decimais. Interessante. Então, gente, não sei se vocês perceberam, né? Quando nós fazemos aquelas iterações utilizando o método babilônico de obtenção da raiz quadrada, né? Nós obtemos em primeiro lugar o nosso A0, o nosso B0, depois o A1, depois o B1. E você viu que a gente foi escrevendo na lousa como se fosse uma tabela. E o que parece uma tabela nos dias de hoje? O Excel. Então, eu decidi fazer aqui no Excel uma tabela com as nossas fórmulas, com a fórmula de obtenção do AK e do BK. E ela está aqui. Vamos utilizar essa tabela aqui para obter, por exemplo, já coloquei aqui, a raiz quadrada de 2. Está aqui o 2, né? Aqui ela já calcula, aqui pela fórmula, né, a raiz dela. E vamos ver a precisão desse método babilônico, né? Utilizando o computador, né? E utilizando o Excel, uma ferramenta dos dias de hoje. Lembra-se que a raiz quadrada de 2, né? Está entre a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3, de 4, né? A raiz quadrada de 1, quer dizer, da raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4, que são as raízes quadradas exatas. A raiz quadrada de 1 é 1, né? E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vamos utilizar o número 1,5 como nosso A0. Está aqui, ó, o A0. Colocando o 1,5 no A0, nós já obtemos, através da fórmula para obter o B, né? Nós temos aqui B1, que é o 2, né? Dividido pelo nosso A0, que é 1,5, que está na célula E3.
obtivemos, assim como fizemos lá na lousa, né? 1.3333. E esse número aqui é utilizado já na próxima iteração para obter o A1, né? Tá aqui, ó, E3 mais G3, o E3, que é esse daqui, né? O E3 mais o G3, o nosso A0 e o B0, dividido por 2. E esse número é utilizado na próxima fórmula, que é essa daqui, né? Que é o B1, é o nosso 2 dividido pelo A1. E assim vai, ó. Ó, começa com 1,5, ele vai se aproximando cada vez mais a esse valor aqui, ó. Vocês veem aqui, ó, que na terceira iteração ele já chega numa precisão absurda, né? Chega com 6 zeros aqui depois da vírgula, né? Uma precisão muito boa do método babilônico para obtenção de raiz quadrada, né? Essas de iterações A1, B1, A2, B2, ela é muito boa. E pode ver que a gente consegue unir, né, um método de milhares de anos atrás com o Excel, que é uma ferramenta do nosso tempo, né? A matemática nunca fica velha, vocês podem ver. Vamos lá para mais um exemplo, gente. Como a gente calculou lá na lousa. Raiz quadrada de 5, certo? Vamos escrever aqui o 5, aqui na nossa tabela, né? Ele já vai dar a função, né? Vai dar a raiz quadrada de 5 pela função aqui do Excel. E como nós fizemos, né? A raiz quadrada de 5 está entre quais números conhecidos? Está entre a raiz quadrada de 4, que é conhecida, e a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, o número que fica entre 2 e 3 é 2,5, 2,5. Então, vamos escrever o nosso palpite inicial, que é o nosso A0, o número 2,5. A tabela já fez os cálculos, né, de todas elas. O Excel já fez os cálculos utilizando o método babilônico. Olha aqui, o nosso A0 é o 2,5. O nosso B0, assim como a gente calculou, deu 2, que deu 5 dividido por 2,5. O nosso A1 deu 2,25. O nosso B1 deu 2,222, lembra, né? E assim sucessivamente. Na terceira iteração, utilizando essas duas fórmulas aqui, já chega uma precisão muito boa, com 5 zeros, com 5 casos depois da vírgula, né? Mas se você quisesse continuar na quarta iteração, ó, já daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos depois da vírgula, certo? Outro exemplo, vamos dizer assim, raiz quadrada de 20, né? A raiz quadrada de 20 fica entre quais números conhecidos, né? Vamos ver. Acho que ela fica entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25, que vai dar 4 e 5, né? Raiz quadrada de 20. Vamos ver, raiz quadrada de 20. Colocamos aqui. Quais são os números? Qual é o número que fica entre o 4 e o 5, que é a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 5, né? Vai dar 4,5, 4,5, fica entre 4 e o 5. Aqui, ó, o nosso A0 é o 4,5, 4,5. O nosso B0, que é o N, que é o 20, dividido pelo A0. 20 dividido por 4,5, vai dar 4,444. Aí nós vamos ter o nosso A1, que é através que a gente obtém através dessa iteração, e o B é sempre através dessa iteração, né? Na terceira iteração já temos 10 casas decimais de aproximação, certo? De precisão, né? Já chega perto, muito perto aqui, ó, do resultado obtido pela função do Excel. E é a mesma que daria na calculadora. Esse método babilônico é prático, bem rápido, né? E muito preciso na hora de obter uma raiz quadrada.